Bem-vindos à primeira edição de Ecoseguros Talks, uma nova rubrica que será regular no Ecoseguros de hoje em diante. Estamos no novo auditório do Eco e saudamos o Gonçalo Batista, General Manager da InovaRisk, alguém que nos acompanha aqui há muitos anos e que temos acompanhado também com grande atenção. A InovaRisk está a fazer 10 anos, parece mais, mas são só 10 anos, e gostávamos de saber com o Gonçalo Batista como ele viu a evolução do mercado durante estes 10 anos. Deve-se dizer que a InovaRisk é uma empresa especial porque é uma agência de subscrição, não se enquadra na mediadora de seguros tradicional, não é uma corretora de seguros, é uma figura que poderemos chamar intermédia, embora não seja bem intermédia, e que tem um elevado grau de especialização. Tem uma ligação forte à Hiscox, uma seguradora inglesa muito especializada também. É cover holder da Lloyds, por isso também pode levar riscos que existem em Portugal para o mercado de Londres e conseguir aí fazer negócio. Cobre, claro, patrimónios com valor, empresas provavelmente ligadas a esse património com valor, seguros cibernéticos, os seguros industriais, com certeza, e os chamados seguros de nicho, em que são mais conhecidos aqueles seguros que as celebridades fazem de acordo com a sua performance, de forma a assegurar o seu futuro caso alguma coisa falhe nos seus atributos principais. E Gonçalo Batista, eu começava por pedir se contava como é que nasceu a Hiscox e mais propriamente como é que a InovaRisk se ligou à Hiscox e como nasceu a InovaRisk. Sim, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite para virmos falar deste trajeto neste ano que é especial para nós, né? Porque estas datas são sempre marcantes. Bom, em relação ao nascimento da Hiscox e da InovaRisk, eles acontecem em momentos muito diferentes. Portanto, a Hiscox é uma seguradora com mais de 100 anos, mas que nasce dentro do mercado Lloyds, que era um mercado que, fundamentalmente, geria seguros para os transportes marítimos, né? Se imaginarmos o mundo há 100 e tal anos atrás, uma grande parte da economia mundial passava-se à volta dos transportes marítimos e portanto, rapidamente o Lloyds, tinha características muito próprias, nasceu há mais de 250 anos, como um café, onde se juntavam armadores de navios e gestores de seguros para definir os termos das apólices, né? Desde os casos mais emblemáticos, desde o Titanic, que estava lá seguro, até hoje em dia, casos também bastante conhecidos de grandes embarcações. Mas no caso particular da Hiscox, desde os anos 40 e depois de uma forma mais acentuada nos anos 60, começou a desenvolver a atividade nos tais nichos de mercado, nos seguros especializados. Começando justamente por segurar as obras de arte e as fortunas privadas, mais tarde estendendo-se às celebridades e depois também desenvolvendo a atividade em empresas nos mais diversos setores de atividade, portanto, mais focada nos setores emergentes. Empresas de tecnologia, consultoria, etc. No seguimento da sua expansão internacional, a Hiscox abre o escritório em vários países da Europa, até aproveitando na altura uma aquisição de uma carteira que tinham feito de uma outra seguradora. Aparece também o projeto nós tínhamos começado uma representação da Hiscox dentro do Grupo Vilas Boas, com uma atividade ainda só centrada nessa questão das fortunas privadas. Depois convidaram para abrir o escritório e cá em Portugal, e portanto a Hiscox em Portugal abre em 2006. Eu sou era o diretor-geral da Hiscox em 2006. Por cerca de 2010, nos vários círculos de evolução, a Hiscox testa um modelo diferente na Suécia, de uma empresa que era detida principalmente, mas não só, pelo meu principal sócio na InovaRisk, que por curiosidade foi o meu primeiro chefe na Hiscox, o Laurent Schonbach, para desenvolver a atividade através de uma estrutura mais leve, porque era um conceito de nicho de mercado de uma multinacional. Em países pequenos, o racional económico não é fácil, né? Se pensarmos num nicho de mercado nos Estados Unidos ou em Inglaterra, tem potencial de muitos milhões. Em países mais pequenos, esse racional económico é bastante mais difícil, e para desenvolver a atividade de uma seguradora com padrões de qualidade e de exigência e de controle interno, num país onde o potencial é bastante mais pequeno,
esse racional é bastante mais difícil. Apareceu essa iniciativa na Suécia, correu bastante bem, e depois em 2013 houve uma convergência de vontades. Na altura falei com o Laurent, sabia também que a Hiscox viria com bons olhos copiar o modelo para Portugal, e era um modelo que nos faria todo sentido. E, portanto, aí nasce a Inova Risk, uma empresa portuguesa, do qual eu sou o principal acionista, e o Laurent é também, e que tem esse principal intuito de, no fundo, copiar um bocadinho esta lógica do modelo da Hiscox, que depois replicámos com outras seguradoras, o Lloyds, como falou há pouco, mas também algumas outras seguradoras, números de forma mais abrangente, a outra principal será a QBE, mas trabalhamos com mais algumas, com a Markel, normalmente também seguradoras que têm alguma ligação ao mercado Lloyds. Sempre um bocadinho neste intuito, que é, se há seguradoras de nichos de mercado que queiram fazer uma expansão regional, mas para territórios onde a dimensão da oportunidade não justifica abrir o escritório, mas ao mesmo tempo querem ter o conforto de uma entidade altamente profissional e que consegue exercer a atividade com padrões de qualidade e controle interno semelhante aos que eles próprios teriam se abrissem o seu escritório, então, muito obrigado, falem connosco, e nós fazemos esse trabalho, que é o tal conceito de uma MGA. Algumas têm serviços mais abrangentes, outras têm menos. No fundo é uma mediadora que exerce a atividade de seguradoras, não é? Ou pelo menos parte dessa atividade. Isto depois depende do que está contratualizado entre essas partes. Tentámos essa oportunidade, olhando para trás, foi uma decisão bastante acertada, porque conseguimos uma afirmação no mercado muito forte, muito bons índices de crescimento, e trazer ofertas que não conseguiríamos ter trazido dentro do grupo Hiscox, porque tem uma atividade limitada a alguns nichos de mercado, não é? E assim conseguimos replicar este modelo e multiplicá-lo, que resulta também valor acrescentado, porque o mercado português acaba por beneficiar de soluções de seguradoras que não têm cá escritório, né? E que de outra forma seria mais difícil a contratação, seria uma contratação à distância, e portanto com apoios que não são em português, com serviço local, e portanto acho que beneficiamos todos. Eu sou suspeito para dizê-lo, mas acho que beneficiamos todos com este género de empresas. Focando mais nos últimos 10 anos de existência da Hiscox, quais foram os riscos que mudaram, que existiam e que desapareceram ou se tornaram menos... baixaram o seu protagonismo e outros que emergiram? Certo. Difícil sintetizar Sim, claro. numa resposta curta. A versão simplificada da mensagem é que praticamente tudo mudou, não é? Se nós imaginarmos o mercado segurador como um reflexo da sociedade e alguém que tem que segurar os riscos que aparecem para não se tornar irrelevante, não é? Porque se eu não tiver uma oferta para o que se está a passar no mundo, então as pessoas vão deixar de me comprar seguros. Então as transformações são totais, não é? Se nós pensarmos que há 10 anos atrás eu queria comprar uma casa de férias num país estrangeiro, não é? E ia começar por perguntar a um robô o que é que ele acha, onde é que ele acha que eu deveria comprar a casa, não é? E depois a seguir marcar uma visita virtual para não ter a necessidade de me deslocar a esse país para ver a casa. Assinar toda a documentação online e acabar por pagar a transação em criptomoedas, né? Isto há 10 anos atrás pareceria um filme de ficção científica de má qualidade, não é? Mas hoje em dia é possível, tudo isto é possível. E todas estas coisas, muitas delas não trouxeram seguros radicalmente diferentes, os ramos são os mesmos, o grau de sofisticação e de segmentação é que aumentou brutalmente, né? Enquanto que há 10 anos atrás as soluções genéricas eram as que vingavam e serviam para quase todos os casos, hoje em dia quase todos os negócios têm este género de particularidades que eu estava a descrever ou outras quaisquer, que faz com que o aconselhamento seja muito mais especializado, e portanto aqui é mais o terreno dos consultores, mas nós temos que ajudar nesse papel. As apólices tinham que ser muito mais ajustadas e portanto um seguro de responsabilidade civil profissional que há 10 anos se vendia para todas as atividades, hoje em dia tem uma hipersegmentação e cada vez mais o cliente não só tem necessidades específicas, como é muito mais exigente. E essa, no fundo, se calhar é a maior transformação. Depois há uma outra que é mais de cariz tecnológico, que é da facilidade de acesso no processo de compra, né? No processo de compra e nos serviços associados ao seguro. Portanto, assim, tentando simplificar a mensagem, acho que há uma perda grande de cota de mercado dos seguros mais generalistas e há um ganho dos seguros mais do que especializados, porque especializados é um chapéu muito grande, também especializados e segmentados, né? É uma oferta específica para aquele cliente que tem uma necessidade específica porque transaciona casas em criptomoedas e isso em si tem um risco bastante diferente. Adicionalmente, e começamos a ver agora também
nos tempos mais recentes, e esta moda uma moda boa das insurtechs, que traz muita tecnologia que facilita que se façam seguros que antes não eram possíveis de fazer, porque não tínhamos instrumentos para medir o risco, para aferir se a seguradora tem ou não boas estatísticas para se sentir confortável o suficiente para oferecer uma solução. Estou a pensar, por exemplo, em soluções médicas, não é? De que nós temos instrumentos de medição do comportamento da nossa saúde e que permite à seguradora, com maior conforto, assumir riscos complicados, os famosos riscos paramétricos, não é? Que no fundo é termos instrumentos de medição instantânea das condições, seja climatéricas, seja de qualidade das águas, para subscrever uma cobertura de habitação numa zona onde os canos sejam problemáticos. Eu acho que o céu é um pouco na agricultura, não é? Que se calhar há 10 anos atrás havia dificuldade em assumir riscos de flutuação de valor de determinados bens, ou aumentos de pragas ou de variações de umidade ou temperatura. Hoje em dia nós conseguimos, com a tecnologia disponível, medir todos estes fenómenos de uma forma praticamente instantânea. Isto é um facilitador enorme da tomada de decisão para as seguradoras, né? Porque as seguradoras com mais informação ficam mais confortáveis e conseguem tomar mais risco. Porque reconhecemos que todos esses seguros de nicho e esses seguros especializados, como paramétricos, ainda estão a assegurar capitais reduzidos e têm muitas exclusões, não é? Ainda não está. A tendência é tornar-se uns seguros menos exclusivos. Sim, de forma, tentando mais uma vez dar uma resposta genérica, sim, não é? Isso faz parte do ciclo de vida de todos os produtos, não é? À medida que o mercado cresce, aumenta a concorrência, e a concorrência é uma coisa boa porque força todos a fazerem uma oferta melhor e a preços mais acessíveis. Depois há aí algumas nuvens em relação a alguns desses seguros, né? Para falar de um caso conhecido, que é o das alterações climáticas. O facto do padrão de aceleração do aquecimento do planeta e por consequência de fenómenos climatéricos extremos trazer uma evolução mais imprevisível torna mais difícil para as seguradoras alocarem mais capital, não é? E depois isso passa por um esforço também governamental e há cada vez mais fundos para subscrever algum desse parte de riscos, seja climatéricos, seja de riscos de guerra, não é? Temos agora o caso da Ucrânia e da guerra, da Ucrânia e da Rússia, que achávamos há uns anos atrás que era impensável. Temos dos riscos políticos, né? Das nacionalizações. São tipo de riscos com uma severidade tal que a própria indústria seguradora, para conseguir reduzir o famoso protection gap, não é? Que é uma massa imensa de risco que não está seguro, ou consegue atrair mais capital, mais investidores, para a própria indústria seguradora conseguir disponibilizar mais soluções, o que isso em si depois também pode ser difícil, porque muito mais capital repentino faz baixar os preços, né? Ou é a lei da oferta e da procura, e depois os preços podem deixar de ser atrativos para os investidores continuarem a exercer a atividade. Isto são tudo problemas bastante complexos, né? Que estamos aqui a tentar simplificar numa mensagem simplista, passa a redundância, mas de forma geral acho que a tendência é para coberturas mais amplas, preços mais baixos e portanto à medida que os mercados vão sendo mais apetecíveis e crescem, a concorrência vai fazendo o seu papel positivo na construção de melhores ofertas. Ainda antes de ir a esta questão das consolidações e desta tendência futura, queria perguntar se a situação da cibersegurança em Nova Risco começou há muitos anos já atenta a este fenómeno. Penso que há 4, 5 anos ainda seria uma imagem mítica. Acho que hoje em dia já está bastante mais, é um risco bastante mais compreendido pelas pessoas e pelas empresas, pergunto eu, não estou a afirmar. Já sim, temos até um fenómeno curioso que era, se calhar pegando no horizonte temporal que estava a ilustrar, há 4, 5 anos nós andávamos atrás dos clientes a convencê-los para comprar o seguro e agora eles andam a querer comprar o seguro e a gente a dizer, espera que eu tenho que gerir isto com algumas cautelas. Tem sido, bom, eu estava a falar das alterações climáticas na criminalidade cibernética, é tudo isso vezes vários múltiplos, não é? A evolução da criminalidade cibernética tem uma evolução ao longo de 5 anos de 50% ao ano, e portanto, eu estou a falar em termos médios, não é? E portanto,
quando nós, seguradores, revimos uma tarifa para o que nos parece ajustado para 2023, passado 3 meses aquela tarifa já está desajustada face ao novo padrão e como é que tudo isto é gerido. Portanto, já as grandes empresas todas procuram, as médias vai havendo já um caso misto, ainda há pouca oferta e sim era uma coisa boa que o mercado segurador resolvesse melhor para individuais, né? Porque todos nós em nossas casas, ainda mais agora com o teletrabalho, é um risco imenso, né? Podemos pôr em risco os dados da empresa que tem tudo bom nas instalações, mas depois as pessoas em casa usarem plataformas ou mecanismos de proteção mais frágeis. Mas a forma como se vai gerindo isto é, por um lado, as seguradoras reduzem um pouco a quantidade de risco que aceitam, né? Porque nós podemos, de um dia para o outro, e já houve algumas ameaças nesse sentido, de haver um grande ataque que afete, por exemplo, um software padrão e que seja utilizado pela maior parte das empresas e acordarmos todos um dia em que todas as apólices têm um sinistro, né? E isto é muito difícil de gerir pelo mercado segurador, porque o capital não é um bem ilimitado. E por outro lado também, para além das subidas de preço que vão acontecendo consecutivamente de ano para ano para tentar acompanhar este padrão de evolução, temos também uma exigência muito maior em termos de segurança. Hoje em dia, uma grande empresa que queira fazer um seguro de cyber tem que cumprir um caderno de encargos imenso de segurança informática, porque de outra forma muito dificilmente vai conseguir colocar o seu risco. Nos novos riscos, as reasseguradoras estão a ajudar de alguma forma ou estão bastante reticentes? A informação que tenho é que não param de subir os preços do resseguro, Sim. O que torna também tudo muito mais difícil, não é? Sim. De um ponto de vista macro, nós assistimos a um hard market bastante pronunciado nos últimos anos. O chamado hard market, peço desculpa pelo jargão, Sim. O mercado a subir preço e reduzir cobertura, isto simplificando a mensagem. Este é um fenómeno que aconteceu de forma mais ou menos consistente durante um período mais largo, se calhar até do que estávamos habituados, embora não tenha acontecido em todos os produtos ao mesmo tempo. Em 2023 os preços, com algumas exceções, como por exemplo o cyber, estão a estabilizar, e de forma geral já não vemos isso tanto. Nota-se ainda em algumas áreas de seguros patrimoniais, mas mais naquelas que estão mais ligadas ao risco catastrófico, que tem a ver com as tais alterações climáticas, onde há mais incerteza e, portanto, as seguradoras perante a incerteza retraem-se. Tentando responder à pergunta, os seguradores vão sempre precisar da inovação, porque sem inovação o mercado onde atuam vai crescer pouco, né? E hoje em dia toda a gente vive com a pressão de fazer números e, portanto, as empresas para crescerem têm que entrar em ramos de atividade que não estavam antes. Há, se calhar, algum problema depois de financiamento, né? É de conseguir atrair mais capital para a atividade seguradora, mas para isso acontecer também era necessário o movimento de subida de preço que aconteceu nestes últimos anos, que é para a atividade seguradora se tornar mais atrativa para os investidores, né? Porque para aparecer capital é uma atividade com um risco significativo e, portanto, se tiver taxas de retorno de um dígito apenas, é difícil atrair muito capital novo. Enfim, pode-se fazer, mas para atividades de menos risco, para a de inovação, onde a incerteza é maior, né? Quanto maior o risco, maior é o retorno que se espera. E, portanto, eu julgo que agora estamos em condições e vão aparecendo muitas formas jurídicas de empresas que acabam por suportar capital e trabalhar em parceria com seguradoras tradicionais, no fundo, para trazer mais capital para a atividade de inovação. Vamos ver isso de certeza nos próximos anos. Bem. Em relação aos recursos humanos, que hoje em dia se chamam de talentos, houve uma grande mudança nestes 10 anos, ou devia ter havido? É uma dificuldade, essa sim é uma dificuldade também, essa sim não, à semelhança de outras, uma dificuldade grande do mercado segurador e em Portugal, se calhar, em particular, por sermos um país com um problema grande do ponto de vista de pirâmide etária, né? Que é toda esta sofisticação obriga a muito mais conhecimento. E esse conhecimento não se consegue injetar nas pessoas de um dia para o outro, né? Esta necessidade de fazer a hipersegmentação e de fazer produtos mais e mais especializados obriga a recrutar pessoas com especialização noutras áreas e depois a trazê-las para o mundo dos seguros. O mundo dos seguros, agora aqui falo de Portugal e Espanha, mercados que eu conheço melhor, não é se calhar ainda atrativo o suficiente para
para trazer talento que trabalhe noutras áreas e que nos possa aportar conhecimentos nas áreas da agricultura, da indústria, das energias, de tudo isso, não é? Temos tudo isso, mas em pequena escala é preciso muito mais. Esse é um desafio muito grande do mercado, em que deixamos todos de ser generalistas e de alguma forma, sim, todos, e que há uma porcentagem grande hoje em dia que requer especialização. É difícil encontrar talento em quantidade suficiente para dar resposta às necessidades do mercado, e sofremos todos com isso, né? Andamos aqui a roubar uns aos outros esses tais ativos preciosos, que é a mão de obra especializada, porque no fundo é isso que dá valor acrescentado a um cliente hoje em dia. Por isso, alguém que construa uma carreira nos seguros tem um conhecimento fundamental. Quer dizer, os seguros exigem um conhecimento além do técnico generalizado, tem que ser mais específico, não é? Uma atividade com... Sim, no fundo, os seguros, para além de conhecimentos técnicos da área que se está a subscrever, obriga de alguma forma a conhecimentos jurídicos com um grau de profundidade pelo menos razoável, já não digo ser o topo de gama, mas e depois, idealmente também com alguma perspectiva de gestão de risco, né? Que é uma coisa muito estatística, e portanto são competências radicalmente diferentes. Quando nós construímos no nosso estereótipo na cabeça o que é um advogado e o que é um atuário, né? São pessoas radicalmente diferentes, né? Então conseguir um ser híbrido, que é uma mistura dos dois, e que ainda perceba ou de energias renováveis, ou de construção, ou de indústria, ou de obras de arte, né? No fundo, unir tudo isso é muito difícil, leva muito tempo. Mas eu acho que há uma coisa boa, que é que temos assistido a uma evolução bastante positiva da procura dessas pessoas, e portanto os salários a subir, isso vai tornar os seguros também mais atrativos, né? Certo. Por muito que as pessoas gostem do estímulo intelectual, se não forem bem recompensadas do ponto de vista financeiro, não vamos muito longe nessa atração de talento. Mas é um processo que leva tempo, e é um processo contínuo, não se resolve com instalar dedos, infelizmente. Salvador Batista, neste momento há um movimento de consolidação grande em todo o mundo, mas Sim. em Portugal está-se a notar muito de consolidação na área da distribuição. De corretores, mediadores de seguros, há um esforço de consolidação grande. Sim. Como se posiciona a Nova Risco neste movimento? Bom, tentando interpretar a pergunta, só do lado no fundo, se está comprador ou vendedor. Sim. Vendedora, nós temos um projeto a longo prazo, não é? Temos acionistas, acho que ainda nos podemos considerar novos, portanto que ainda temos um longo caminho profissional pela frente, e gostamos muito de fazer com muita paixão, e portanto queremos muito desenvolver essa atividade. É verdade, hoje em dia nesse movimento as MGAs são empresas muito apetecíveis, mesmo para preencher algumas lacunas da inovação. Se pensarmos numa das evoluções das seguradoras nos últimos anos, é que com todo este grau de sofisticação e que se tornou tudo mais complexo, tem também uma exigência brutal em termos de regulação, porque as seguradoras têm que lidar com toda esta complexidade de uma forma profissional e sem riscos para o consumidor final, né? Isto tornou em certa medida as seguradoras estruturas mais pesadas, e às vezes é muito mais fácil lançar novos produtos ou tentar novos canais de distribuição ou novas coberturas através de MGAs ou insurtechs, que são empresas mais ágeis do ponto de vista de operações e conseguem... Isto para dizer que existe uma moda pelo mundo fora, não é? E portanto quem tem uma MGA sólida ou uma insurtech boa recebe telefonemas todos os meses de pessoas a assinarem com dinheiro, mas não é... Do outro lado, do lado das aquisições, não é fácil. No nosso país não há assim muitas entidades especializadas que nós poderíamos pensar em comprar para aportar valor. E, portanto, não é que seja impossível, mas estamos um bocadinho condenados no bom sentido. Se quisermos dar um salto grande de dimensão ao crescimento orgânico, provavelmente será daí que virá a nossa maior fonte de crescimento. Não estando fechados a outras oportunidades, não há muitas possibilidades de fazê-lo. Salvador, quase para terminar, perguntava-lhe os próximos 10 anos. Eu sei que temos aqui algum tempo limitado, mas se pudesse dar algumas ideias-chave do... Posso, sim. Daqui a 10 anos, quando tivermos aqui os dois, se tudo correr bem, a falar sobre os últimos 10... Sim. A Nova Risco nasce como uma empresa bastante pequena, de 9 pessoas, e com uma carteira de cerca de 3 milhões de euros que tínhamos herdado, e conseguimos... Hoje em dia somos uma empresa de 30 pessoas e que multiplicou
essa dimensão da carteira por vários múltiplos. Eu, pessoalmente, isto depois são votos que a prevenção difícil de concretizar, eu gostava muito que a Nova Risco fosse um projeto também, já é um pouco, mas ainda mais virado para fora. O que é que eu quero dizer com isso? Que não seja uma empresa que esteja cá só para vender seguros e para ganhar dinheiro e que seja reconhecida por mais do que isso. Há um espaço imenso que nós podemos fazer com a ajuda de outras entidades em projetos como, por exemplo, a literacia financeira, que é importantíssima e que vai beneficiar o mercado segurador a longo prazo, mas não o fazemos com essa intenção, porque o benefício é mesmo a longo prazo, não é? E, portanto, dar muita formação sobre seguros, que os processos de compra sejam mais informados. Esse era um objetivo que gostávamos. Para o grande público. Para o grande público, e não só para os profissionais, acho que no segmento dos profissionais. Não estou a ser demasiado vaidoso se eu disser que já fazemos muito e que isso é reconhecido. Gostava também que fosse uma empresa depois que pudesse ter bons padrões de consciência social e ambiental e, portanto, que conseguíssemos fazer alguma coisa pelo meio. Falando de negócios e de seguros, queremos estar sempre na vanguarda do que se faz aqui, portanto, trazer o melhor do que são os produtos, os produtos que existem no mercado internacional para Portugal. É um processo evolutivo e com estas mudanças todas do mundo e que se possa esperar daqui a 10 anos e com a evolução de coisas como a inteligência artificial, é um desafio grande. É chave. O desenvolvimento da inteligência artificial acha que está a condicionar todo o desenvolvimento? Condicionar não, porque eu acho que estas coisas podem ser uma oportunidade, não é? Nós não queremos impor nenhuma visão aos clientes, mas os clientes têm que ter as várias opções, não é? E, portanto, se um cliente quer falar com um robô e que o robô lhe dê a melhor solução e melhor aconselhamento e que a pólice seja emitida em poucos segundos, queremos ter essa via também, não é? Não é se calhar a nossa preferida, porque ainda temos aquele lado um pouco romântico dos seguros, que é um negócio de pessoas, não é? E que vive muito do aconselhamento, mas há sem dúvida uma franja de consumidores que quer esse tipo de oferta. Isso é para produtos muito standardizados, eu acho que... Mas voltando um pouco ao início da conversa, que eu falava dos produtos hipersegmentados, acho que hoje em dia vamos conseguir, no futuro vamos cada vez mais standardizar essa segmentação. E, portanto, embora os produtos possam estar standardizados, eles vão estar já altamente adaptados a certos perfis de consumidor. E, portanto, eu acho que uma boa parte da oferta passa por aí. Depois queremos também tornar-nos uma entidade bastante competente do ponto de vista tecnológico, porque muito do serviço que já se está a dar e que se vai dar no futuro passa também por facilidade de acesso por parte dos clientes aos sistemas, consulta de informação, comodidade na gestão das suas apólices, qualidade da informação que recebem de forma instantânea. Portanto, tudo isso é importantíssimo e, portanto, nós queremos estar também na vanguarda a esse nível. Mas difícil esta coisa de fazer previsões a 10 anos, muito difícil. Só tenho uma última pergunta, que é inevitável, uma vez que há este nicho de mercado das celebridades, dos negócios de charme, etc. Que é sempre apetecível. Estava imenso que nos desse assim um exemplo de uma cobertura, de um risco, de um seguro que a Nova Risco tenha feito. Sim. Tem características. Sim. Nesse mundo das celebridades e a parte mais que é sempre normalmente mais com mais glamour, não é? Que é a parte da celebridade do cinema ou do desporto, são seguros que estão completamente disseminados. E já há muitos anos, e estou a falar de um fenómeno com muitas décadas, de um cantor segurar a voz, uma atriz segurar as pernas ou outras partes do corpo, não vou aqui elencar, um músico segurar as mãos, um cirurgião segurar as mãos, e portanto temos um pouco de tudo isso, e depois temos aqueles seguros mais extravagantes, das joias que valem 1 milhão de euros, 2 milhões de euros, de pessoas que querem segurá-las quando vão aos eventos. Já nos apareceu pedidos de celebridades que iam, sem referir nomes, né, mas que iriam gravar programas e que queriam usar uma joia de várias centenas de milhares de euros. Esse tipo de coisas aparece. Em Portugal tem pouca procura ainda. Temos muita aquela mentalidade de olhar para o seguro como um custo e não como... Mas se alguém lhe aparecer com uma bizarria, vão olhar para ela. Sim, perfeitamente. O futebolista quer segurar os pés e as pernas, não é? Portanto, no fundo,
os seguros standard que existem no mercado não conseguem cobrir a perda de rendimento que eles vão ter na carreira, porque são pessoas extremamente bem remuneradas, não é? Portanto, temos alguns casos, eu falei aqui de alguns exemplos do cirurgião que quis segurar as mãos, do arquiteto, do maestro que quis segurar também as mãos, mas aparece ainda pouco em Portugal, infelizmente, que os seguros dão alguma cor à nossa atividade, e portanto acabam também por ter alguma componente de diversão e até enfim, de nos enterarmos da vida dessas pessoas e da forma como elas veem a sua gestão de risco. Gonçalo Batista, muito obrigado por ter estreado esta rúbrica, foi uma ótima estreia e espero muito antes dos próximos 10 anos que falemos ainda para o Ecoseguros. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma honra e até breve.